Como criar uma planilha master de prognósticos automatizados é o que a gente vai ver na aula de agora. Vamos começar mostrando, gente, a apresentação dessa planilha aqui, que é exatamente essa daqui. Qual que é a ideia dessa planilha? É pegar dados diretamente aqui, no caso do Facebook, trazer para cá e comparar com os dados da meta desse, no caso aqui, é um lançamento, certo? E aí, seguinte, isso aqui é tudo automatizado, tá? Vale deixar claro que esses dados são atualizados. Eu escolhi, no caso aqui, a cada 6 horas, mas você pode escolher aí um período menor, até 1 hora, se você quiser. E vamos dar uma passada aqui por essa planilha, né? Rapidamente. Então aqui primeiro eu tenho quanto que foi gasto e quanto que ainda tenho para gastar, né? Foi gasto aqui 68 mil de 105 mil. Leads captados 11.696 e a meta é 20.024 leads. Aqui algumas questões de faturamento. A meta de faturamento aqui 500 mil reais e o faturamento previsto até o momento é de 292.049,12. Esse até o momento, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o lançamento fosse hoje, se o carrinho, no caso, se as inscrições abrissem hoje, o faturamento seria de 292 mil dentro desse número aqui de 11 mil leads captados, né? 11.696, tá? Ficaria aí numa diferença de 207 mil para a meta e o percentual atingido de 58,41%. Aqui outras informações da captação. Uma coisa que é legal vocês saberem também é que a gente vai usar duas planilhas de dados e vai cruzar todas as informações para fazer essa planilha aqui automatizada, tá? Vamos passando agora aqui outras abas aqui dela para mostrar também. Por exemplo, aqui desempenho, eu tenho todo o desempenho da campanha desde o primeiro dia que ela começou a ser veiculada e o número de leads que foram captados em cada dia desses aqui. Vocês percebem que houve uma queda nos últimos dias porque isso aqui é um lançamento que de fato está acontecendo, tá? Porém, nos últimos dias a captação foi retirada do verba porque já começou e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, só que com a verba que está sendo gasta por dia, né? Então você tem aqui esse dado que é legal você ficar acompanhando essas variações assim também para ver como que está a tua captação, para ver quanto que está a tua escala, quanto você está gastando e tudo mais. Nessa terceira página aqui a gente tem prognóstico do cenário atual, ou seja, se o lançamento a gente captasse nesse ritmo aqui, no caso aqui a média de 519 leads entrando novos por dia, o gasto médio de 3.020 centavos, nesse ritmo seriam captados até o final da captação 15.560 leads. E aí, dentro desse número aqui, o faturamento seria de 388 mil. Então isso aqui é o seguinte, é para você entender quando está acontecendo ali o teu projeto. E aqui vale ressaltar o seguinte, que por mais que eu tenha utilizado aqui um lançamento como, vamos dizer, o pano de fundo, né, dessa aula, você pode aplicar isso em qualquer coisa. Se for uma campanha para negócios locais, para e-commerce, você pode fazer essa planilha seguindo essa mesma ideia e ter também uma planilha de master de prognósticos, tá? Não vai mudar absolutamente nada. E aí, seguinte, o que acontece aqui? Isso aqui é legal para você acompanhar se você está conseguindo aumentar essa média de leads captados por dia aqui de acordo com as suas ações. Quando tu escalou tua campanha, será que você conseguiu aumentar? Porque o ideal aqui é sempre estar aumentando, tá? E outra coisa, você pode colocar vários outros prognósticos aqui também, certo? A ideia dessa aula aqui é a seguinte, uma vez que você assista isso daqui e veja como faz tudo isso, que você amplifique isso ainda mais, tá? Que você consiga, ela atualizou agora os dados, já trouxe dados novos aqui. Que você consiga usar a tua criatividade, as tuas ideias para deixar isso aqui ainda melhor e trazendo informações realmente relevantes. Porque a questão é a seguinte, dashboard tipo isso aqui, uma planilha dessa, você não precisa ter excesso de métricas. Você precisa ter métricas que te ajudem e que te ajudem ao teu cliente na tomada de decisão dele. Você não tem que enfeitar pavão, colocar 500 milhões de métricas aqui. Presta atenção nisso que eu estou falando. Dashboard, você tem que ter informações que ajudem você ou o seu cliente
a tomarem decisões, a tirarem insights em cima daquilo, tá bom? Então, voltando aqui, ficou bugado aqui, às vezes ele fica, é só voltar, que ele sai, beleza? Prognóstico de cenário atual. E por último, nessa quarta aba, a gente tem aqui outros cenários, né? Que são baseados em quê? Em custo do lead. A média de custo atual é de 5,79. E se eu conseguisse que fosse 75% mais barato, quanto que eu faturaria? E quantos leads eu capturaria? Olha a diferença, 72 mil leads e faturaria aqui R$1.811.000. Se fosse 50% mais barato, 25% mais barato, 75, 50, 25 e por aí vai. Isso aqui também você poderia fazer com o valor gasto. E se eu colocasse, por exemplo, mais verba na captação, quanto que eu conseguiria capturar? Enfim, como eu falei, a minha ideia é que você assista isso daqui, que você aprenda como fazer desde o zero e que você melhore isso ainda mais, tá bom? Então vamos começar aqui. Estou com esse mapa mental aqui que você vai ter acesso, tá bom? Isso aqui só os alunos da Academia de Tráfego teriam acesso, mas como essa aula seria ao vivo e a gente não conseguiu fazer ao vivo porque no dia, infelizmente, o Google Data Studio estava fora do ar, a gente teve que cancelar a aula. Para premiar vocês, por conta disso, eu vou entregar esse mapa mental aqui para quem não é aluno e também vou liberar as planilhas aqui para que vocês tenham como referência já criado aí também, que com certeza vai te ajudar. Então a gente já fez aqui a apresentação da planilha e vamos mostrar aqui o que você vai precisar para fazer essa planilha. Primeira coisa, a gente vai usar o Google Sheets mais o Adveronix. O que é o Adveronix? O Adveronix é uma extensão gratuita que ela serve para puxar dados do Facebook para o Google Sheets. Por exemplo, aqui ó, na planilha de leads aqui, a gente tem apenas 3 métricas que a gente vai precisar puxar, que aqui é o valor gasto, o número de cadastros, né, de leads, e a métrica aqui de dia. Isso aqui vem diretamente do Facebook e é atualizado de forma automática, certo? Segunda coisa que a gente vai precisar, o Google Data Studio, que é essa ferramenta aqui, que a gente vai criar todo esse dashboard por ela, ok? E calculadora ou papel, porque tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é feito a partir de cálculos matemáticos, ainda que sejam simples. Tem algumas peculiaridades que a gente vai mostrar aqui, tá? E outra coisa super importante. Ao final dessa aula, se você fizer exatamente igual eu estou fazendo aqui, você vai conseguir replicar isso em quantos clientes você quiser. Fazendo a mesma coisa, em 5 minutos você vai conseguir replicar de um cliente para o outro, tá? Acredito que isso ajude demais. É difícil não, é um pouco mais demorado fazer a primeira vez, mas depois que você faz, você só vai replicar o mesmo processo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui no checklist mão na massa. A gente tem essa série de coisas aqui para fazer. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui um Google Sheets, tá? Vou colocar aqui, Google Sheets. Clicar aqui no primeiro item, acessar, deixar aqui. Vou abrir um novo. Aqui eu já vou dar o nome de aula gravada leads. Eu vou colocar esse nome aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o Adveronix no Google Sheets. No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado, mas caso você não tenha, para instalar é o seguinte. Você vai vir aqui no menu extensões, vai vir aqui ó, em complementos e clicar depois em instalar complementos. Quando abrir essa tela aqui, você vai digitar Adveronix aqui. Dá Enter para ele buscar. E já é esse primeiro aqui, tá? Com esse fundo laranjinha aqui. No meu, como já está instalado, não tem necessidade de eu instalar novamente. Mas você instala aí no seu e é bem tranquilo, é gratuito, você vai conseguir usar normal. Se tudo der certo na instalação, ele vai aparecer aqui ó, no menu extensões, aqui embaixo, Adveronix. Caso você tenha instalado e não tenha aparecido, atualiza aqui o Google Sheets, fecha e abre ou tenta instalar novamente, tá bom? Então, uma vez que ele esteja instalado, o que a gente vai fazer? A gente vai importar dados do Facebook Ads.
pelo Adveronix e o Google Sheets. E aí como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui extensões, vou vir aqui Adveronix, vou clicar aqui em Launch. Se você executar ele pela primeira vez, quando você clicar aqui em Facebook, ele vai pedir para conectar-se ao teu Facebook. Então você tem que permitir que ele faça essa conexão. Então é bem tranquilo, nem se preocupa, pode permitir, tá? Você não vai ter problemas com isso. Se você não permitir, você não vai conseguir conectar o Adveronix ao teu Facebook e, consequentemente, puxar esses dados aqui para a planilha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma planilha igualzinha a essa daqui, gente. Idêntica a essa daqui. Essa aqui já está criada, que é a que está puxando dessa planilha aqui, mas eu vou criar uma nova para a gente fazer junto, certo? E como eu falei, a gente vai precisar apenas de 3 métricas. Para fazer tudo isso daqui, a gente vai precisar apenas de 3 métricas, mais essa planilha aqui que já eu falo sobre ela. Vamos voltar aqui. Aqui no Adveronix é o seguinte, eu cliquei lá em Facebook, eu vou escolher aqui a conta de anúncio, que eu vou puxar os dados. Vou pegar uma conta aqui de um cliente que está fazendo uma captação agora. E agora eu vou escolher as métricas aqui. Lembrando que as métricas são exatamente essas, Amount Spent, Website Leads e Day, que é o dia no caso, certo? Então vou clicar aqui. É só digitar aqui, ó. Ele é em inglês mesmo, mas é bem simples de você entender. Website Leads. Essa métrica aqui, o Website Leads, tem uma peculiaridade sobre ela que é o seguinte. Isso aqui é o evento de cadastro, certo? Então, se eu estou trabalhando numa campanha de conversão, aqui no caso de uma captação, de lançamento, eu costumo utilizar o evento de cadastro na página de obrigado. Se você usa outro evento, por exemplo, se você usa o evento assinar, ou você usa o evento registro concluído, ou se você usa uma conversão personalizada, obviamente você tem que colocar aqui nessa métrica aqui, no lugar dessa, tá? Se for uma conversão personalizada, você pode clicar aqui em Custom Pixel Conversions e escolher aqui qual que é. E por último, eu vou colocar aqui a métrica de dia, que no caso não é métrica, é uma dimensão. Vou clicar aqui, dia, e tá certinho aqui já. Aqui em Data Range, eu tenho que escolher qual que é o período que eu vou puxar esses dados, certo? Você vê que ele te dá várias opções aqui, ó. Hoje, ontem, últimos 7 dias, esse mês, último mês, esse ano, enfim. Eu sempre coloco aqui customizado, e vou colocar aqui do dia 1 de novembro até o dia 30 de novembro, que é o período aí que compreende-se a captação, que inclusive deve acabar hoje. Se você, obviamente, tiver uma captação mais longa, se o projeto que você está fazendo aí, você quer puxar dados mais antigos, você vai colocar aqui de acordo com o tempo que você deseja, tá? E você pode deixar também aberto, você necessariamente não precisa fechar um período com início e fim. Você tem que colocar obrigatoriamente o início aqui, e aqui no fim, depois do to aqui, você pode clicar aqui em Today, que ele sempre vai puxar até o dia de hoje, então sempre vai estar atualizando, tá? Mas eu vou deixar aqui até o dia 30. Aqui em Filters, super importante também. Vou clicar aqui. Por que o Filters é importante? Porque se eu deixar como está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai puxar todos os dados de todas as campanhas que estão sendo veiculadas nesse período aqui. Só que no caso, aqui, essa planilha é uma campanha de lançamento. Eu não quero puxar todas as outras campanhas de distribuição, tudo está rodando ali. Eu quero puxar só as de captação. Então, é super importante que você tenha uma nomenclatura bem definida nas suas campanhas, para que quando você tenha que fazer esses filtros aqui, principalmente quando você vai trabalhar com dashboards, fique fácil de você identificar e de você separar quem é quem. Por exemplo, quais são as campanhas de captura de leads, quais são as campanhas de remarketing, quais são as campanhas de venda, quais são as campanhas de distribuição, enfim. Você tem que ter uma nomenclatura de campanhas bem definida. E quando eu falo nomenclatura de campanha, obviamente eu estou falando do nome das campanhas. Você não vai simplesmente colocar lá campanha de captação, fria, quente, campanha disso. Você tem que pôr uma nomenclatura, que isso vai te ajudar bastante. Inclusive tem uma aula aqui na Academia de Tráfego Estratégico só sobre nomenclaturas. Então vamos clicar aqui em filtros. Obviamente eu vou filtrar pelo quê? Pelo nome da campanha. Então eu vou digitar aqui campaign name. E vou colocar aqui, contém, no caso aqui desse lançamento, eu estou usando isso aqui.
CPI 1122, captura. É isso. Aqui em Options eu coloco Save Report e vou colocar aqui aula gravada leads. Feito tudo isso daqui, se tudo estiver funcionando, você vai clicar aqui em Get Data, vai esperar um pouquinho e ele vai trazer esses dados para você. Caso aconteça de não aparecer nada, é porque provavelmente o filtro aqui que você colocou, ele não está encontrando as campanhas. Então dá uma olhada se está certinho, se está corrigido, se é esse mesmo número. Você viu que trouxe aqui os dados, ó, tá tudo aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Para não ter que estar fazendo isso toda vez, eu tenho que deixar isso como uma tarefa automatizada. Então eu venho aqui em Reports e vou clicar aqui em Schedule, que está off, eu tenho que deixar isso aqui on. Basta clicar em cima. E assim que abrir, eu ativo aqui, ó, Enable Scheduling, e ele vai perguntar, você quer que essa automação seja feita de quanto em quanto tempo? Então você tem desde 1 hora, 2 horas, 3, 6 dias, semana, mês. Para esse tipo de relatório aqui, eu deixo 6 horas, que é bem tranquilo, não precisa ser algo atualizado a todo momento, a toda hora, tá? Então clica aqui, OK. E pronto, aqui a gente já tem a nossa primeira planilha pronta para utilizar no Data Studio. Posso fechar aqui e está feito. Então já vamos marcar aqui como essa parte aqui feita. Agora, a terceira tarefa que a gente vai fazer é criar a planilha de setup. O que é essa planilha de setup? É exatamente essa daqui. Por que ela é setup? Porque ela tem dados fixos, ou seja, a dias de captação são 30. Taxa de conversão, isso aqui é a taxa de conversão média do lançamento do teu cliente. Por exemplo, se ele te fala, olha, geralmente a gente converte 1% dos leads, então você vem e coloca 1% aqui. Porque os prognósticos e as previsibilidades, que na verdade é a mesma coisa, né? Só muda a palavra, eles são feitos em cima da taxa de conversão e do preço do produto. Então é super importante você colocar aqui na taxa de conversão um valor que condiza com a realidade. Não adianta você querer colocar algo que não tenha nada a ver. Por exemplo, o teu cliente em média converte em cada lançamento dele 1,5% e você chega aqui e coloca 2, coloca 3, não tem nada a ver, tá? Então, a minha dica para você é que quando trabalhar com prognósticos, não seja otimista, seja realista ou até mesmo um pouquinho pessimista. Meta de faturamento, quanto que vocês querem faturar com o projeto? Todo projeto que você entra, você tem que ter uma meta, certo? O tráfego tem que ter meta, meta de faturamento, meta de leads, meta de custo por lead, tudo isso é super importante você definir com o teu cliente, né? Obviamente de forma realista, né? A gente não escolhe bem essas metas, a campanha e o tráfego é que vai dizer pra gente quanto que vai ser, mas a gente tem que estar dentro ali de um parâmetro que a gente possa, se tiver, por exemplo, acima, que a gente possa correr atrás e diminuir e deixar ali como a gente quer, tá? Então, a meta de faturamento aqui é 500 mil, meta de leads 20 mil e 24 leads, custo lead-alvo, que aqui no caso é o máximo que eu posso pagar por cada cadastro, 5,30. O preço do produto aqui do cliente é 2.497 e o orçamento de captação é 105 mil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir outro Google Sheets aqui, vou duplicar. Aliás, vou abrir aqui nova guia à direita. Vou usar esse atalho aqui, ó, sheets.new, que ele já vai abrir um Google Sheets direto aqui. E vou colocar aqui agora o nome da planilha de setup. Aula gravada, setup. Aqui é o seguinte, gente, uma dica super importante. Por mais que você possa colocar mais campos aqui nessa planilha, que você possa usar da tua criatividade, eu sugiro que no começo, que você está aprendendo, que você faça igual eu fiz aqui. Porque se você fizer igual, o mesmo nome que está em cada campo aqui, vai ficar muito fácil de você fazer a adaptação depois dessas fórmulas aqui que a gente usa para tirar esses dados aqui, tá? Então, sinta-se à vontade para simplesmente copiar isso aqui, ó, e colar aqui na sua planilha, sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu ajustar aqui para ficar mais organizado. Mais organizado. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher esses dados aqui.
Vou fechar essas duas aqui, que eu não vou precisar mais delas, eu só queria mostrá-la para vocês. A gente criou duas agora aqui. Aqui estão as métricas, né, que você vai colocar. E aí vamos pôr, dias de captação vão ser 30 dias, taxa de conversão eu vou colocar 1% mesmo. Meta de faturamento eu vou colocar aqui 350 mil. Meta de leads eu vou colocar 15 mil. Custo lead-alvo eu vou colocar 6 reais. 6 reais. Preço do produto 2.997 e orçamento de captação eu vou colocar 100 mil. Beleza, então já está criado aqui. Aqui eu tenho a categoria e aqui eu tenho o valor de cada uma dessas. Agora o que a gente vai fazer? Super importante, tá? Ó, coloca os campos dessa planilha de setup exatamente como está escrito aqui. Ó. Você vê que dias de captação está sem acento, sem cedilha. Coloca igual está aqui. No caso aqui, taxa de conversão, já tem o acento aqui no tio, né? O acento tio aqui no A. Faz exatamente igual, que não vai ter erro. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem essas duas planilhas aqui já criadas. Só que para a gente usar elas aqui no Data Studio, a gente precisa transformar isso em uma origem de dados aqui dentro dessa ferramenta. Então eu vou abrir ele aqui, ó, vou clicar aqui e vou abrir uma nova guia. Você pode também digitar aqui, ó, Google Data Studio, e você já vai clicar aqui no primeiro e você vai até ele. Essa ferramenta aqui, caso você nunca tenha utilizado, é uma ferramenta que é gratuita, tá? Ela se chamava Google Data Studio e agora está se chamando Locker Studio aqui. Eu ainda estou muito acostumado de chamar Google Data Studio, então várias vezes na aula eu vou chamar Google Data Studio. Como eu posso chamar Locker Studio também, tá? Aqui no Flow às vezes a gente chama de um jeito, chama de outro, mas é rigorosamente a mesma coisa, a mesma ferramenta, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vamos transformar isso daqui em origens de dados. Vamos ver aqui o nosso checklist. Qual a gente vai começar primeiro? Criar origens de dados da planilha de setup no Google Data Studio. Então vamos começar por essa daqui. Como que eu vou fazer? Vou abrir aqui o Data Studio, vou clicar aqui em criar e vou clicar aqui em fonte de dados. Ele vai aparecer várias opções aqui, né? Vai te perguntar de onde você quer puxar esses dados. A gente quer puxar de onde? Da planilha que a gente criou. Então eu vou clicar aqui, planilhas Google. E aqui, ó, ele já apareceu aqui em cima as duas origens de dados que já estão criadas. Caso ele não apareça aqui, você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui em URL, você vai aqui na planilha de setup, copia aqui esse endereço aqui de cima, dá um copiar, vem aqui de novo e dá um Ctrl C aqui e dá Enter. Ele vai achar do mesmo jeito, a planilha gravada, setup foi encontrada. Caso ele não apareça ali em todos os itens, você pode fazer assim, é mais uma forma, tá? Vou dar um nome aqui para ela, vai ser... Vou dar o mesmo nome, aula gravada, setup. Feito isso, é só clicar aqui em conectar. Então, ó, já veio para cá, tudo certo. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso checklist. O que a gente tem que fazer? Mudar todos os tipos dos campos da tabela setup para média AVG e colocar a porcentagem apenas no campo taxa de conversão. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que você vê que ele traz todos esses campos aqui na agregação padrão deles como soma. Eu vou mudar tudo isso aqui para médio. Por que eu vou fazer isso? Senão ele vai somar todos esses campos aqui. Mas esses campos não são para soma, porque eles têm valores fixos, então não faz sentido que eles sejam somados. E aqui em taxa de conversão eu vou colocar porcentagem, que no caso aqui é médio também. Aqui em número eu vou colocar porcentagem, certo? Feito isso, show de bola. Vou voltar aqui, vou clicar aqui, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o relatório após a criação da origem de dados da planilha dos leads, que no caso é essa que a gente gerou aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fechando aqui para a gente ficar mais focado nessa daqui. No caso, aqui. Vamos voltar aqui no Locker Studio. Já criamos aqui a nossa fonte de dados, né? Ou origem de dados, dá na mesma. Vou clicar aqui em criar e vou clicar em relatório. Já posso fazer assim direto. Relatório. Aí você pergunta, poxa André, mas você não vai criar a fonte de dados da planilha de leads? Vamos criar aqui agora. Você viu que quando eu cliquei lá em criar,
um relatório, vou até voltar aqui que eu fiz muito rápido. Por exemplo, eu cliquei aqui, criar e relatório, eu não cliquei em fonte de dados, porque eu vou criar o relatório dessa planilha aqui diretamente aqui dentro do relatório, certo? Eu criei a outra fora, quando eu vim direto para cá, e agora eu vou criar a outra diretamente aqui dentro do relatório que a gente vai fazer agora. E relatório é esse aqui, ele chama de relatório, tá? Tudo isso aqui é relatório. E aí você vai aprender a fazer esse aqui, esse mesmo formato. Então vamos voltar aqui, relatório. E ele vai perguntar qual é a fonte de dados desse relatório, porque não existe relatório sem dados, né? Então vou fazer o mesmo processo aqui, planilhas Google. E aqui eu vou escolher, obviamente, aula gravada Leads, que é essa planilha aqui que traz os dados de captação do Facebook. Vou voltar aqui, vou clicar adicionar. Então, ó, ele já trouxe os dados aqui, ó. Já está tudo aqui. E aí, só passando um overview aqui bem rápido da ferramenta, esse lado direito aqui é onde ficam os campos, né? As métricas. Só que você deve estar perguntando, tá, mas cadê as métricas da outra planilha, no caso dessa daqui, de setup? A gente já vai fazer uma combinação de dados, onde eu vou pegar tanto essas métricas aqui, essas três, e juntar com essas outras aqui e colocar tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo relatório, para que eu possa ter acesso a elas e criar aqui, né, o meu relatório, certo? Vamos aqui para o nosso checklist, que é exatamente o que a gente vai fazer agora, combinar as origens de dados. E aí quando eu fizer essa combinação, eu vou passar um overview rápido aqui da ferramenta. A ideia da aula não é te ensinar a mexer no Google Data Studio, a ser um especialista nisso daqui, mas é simplesmente fazer uma planilha como essa daqui, com só aquilo que você precisa saber. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, ó, eu tenho que clicar em alguma coisa. Assim que eu crio o relatório, ele já traz uma tabela aqui com alguns dados, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, combinar dados. Eu quero manter essa planilha aqui, é a primeira, né? E eu vou mesclar com outra tabela. Que a outra tabela, no caso, vai ser qual? Vai ser essa daqui de setup. Então, vou voltar aqui, vou clicar aqui e vou procurar ela aqui nessa lista. Então, ela está aqui, ó, aula gravada setup. Aqui em cima, fonte de dados adicionadas, ele mostra as que já estão adicionadas a esse relatório. E aqui abaixo ele mostra todas as que estão disponíveis, né? Que você precisa criar ela antes, senão ela não vai aparecer aqui. Ou seja, não é só criar essa planilha aqui. Você precisa transformar ela numa origem de dados, como a gente fez nesse passo aqui, certo? Criar origem de dados da planilha de setup no Google Data Studio. Então, vou clicar aqui, aula gravada setup. Ele já trouxe ela para cá. E vou clicar aqui em configurar agrupamento e vou selecionar aqui cruzada. Por que eu seleciono cruzada? Porque necessariamente esses dados eles não têm necessariamente uma relação, certo? Então, eu escolho esse. Como ele está falando aqui, ó, as correlações não requerem nenhuma condição. Salvar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente puxar do lado da métrica para cá. Por exemplo, aqui, ó, é só arrastar. Ó, puxa para cá. Esse aqui de day não precisa. Puxa para cá, porque ele já está aqui em cima. Beleza. E agora vamos puxar esses outros aqui. Mesma coisa, ó. Não tem nenhuma dimensão, então é só métrica aqui. Ó, só puxar. Arrasta, 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 arrasta e arrasta. Aqui eu vou dar um nome. Vou colocar aqui aula gravada. Colocar dados totais. Pronto. Feito isso, é só clicar em salvar. E já está tudo aqui. Então, você viu que tinham só 3 métricas aqui. Agora, ele já tem aqui, ó, tudo, né? E aí, vamos testar isso aqui. Ó, combinei aqui as origens de dados e tal. Após a combinação, teremos uma fonte de dados única com 9 métricas e uma dimensão. Porque a única dimensão que a gente tem aqui é a de data, do dia. Que a gente nem vai usar, tá? Isso aqui só vai servir para a gente saber quantos dias de captação a gente tem e para a gente conseguir separar, por exemplo, quanto foi gasto em cada dia desses aqui, quantos leads foi captado em cada dia desses aqui também. Vamos até testar isso agora para você ver como que funciona. Ó.
Vou apagar esse record count aqui e vou adicionar amount spent aqui. Puxar ele para cá. Então você vê que aqui, ó, ele já está trazendo os dados aqui, no caso de forma do dia 30 até o dia 14, e ele está me falando aqui quanto que foi gasto em cada dia desses aqui, ó. Tá tudo aqui certinho. Agora, se eu quiser saber também quantos leads foram captados nesse dia, só arrastar para cá. Website Leads. Então, já está tudo aqui certinho, ó. Ah, mas faltou o símbolo de real aqui no valor gasto. Só clicar aqui, ó. E aqui em número, você põe moeda, BRL e só. Clica fora, ele já vai funcionar, tá bom? Você pode mudar também o nome aqui dos campos, só clicar em cima. Aqui onde tem nome, põe valor gasto. Ele já vai alterar. Clica fora. Aqui em Website Leads, eu posso também clicar em cima e digitar o nome Leads. Você pode também, ó, clicar aqui e dar uma editada nisso aqui, ó. Ó, você pode dar uma formatada e deixar da forma que você achar melhor. Então, beleza. Os dados estão aqui, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? Agora é criar a planilha visual. Ou seja, a gente vai transformar tudo isso aqui que a gente tem de métricas nessa belezura aqui de 4 páginas com todos esses dados aqui, certo? Então, vamos começar a fazer. Eu vou usar essa planilha como referência aqui, certo? E a gente vai replicar exatamente o que está aqui. Do outro lado, obviamente, eu vou explicando passo a passo, ponto a ponto, tudo que tu tem que fazer. Então, vamos lá, vamos que vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Só um detalhe, eu não vou me ater muito na formatação aqui da planilha, tá? No caso, no design, deixar bem bonitinho assim e tudo. Isso aí, você pode depois tirar uma cópia dessa daqui para usar esse layout que eu fiz. Ou você pode fazer aí no visual que você quiser, tá bom? Então, ó, overview, captação, aqui eu tenho um gráfico que me fala quanto que eu gastei e quanto que eu tenho para gastar ainda. E também quantos leads eu captei e quanto é a meta, né? Isso aqui serve para você ver em que pé está o projeto. Então, vamos fazer primeiro isso aqui. Vou dar um nome aqui para o meu relatório, que eu não dei ainda, tá? Relatório sem título. Vou colocar aqui aula gravada, relatório. E aí vamos lá, vamos fazer esse primeiro aqui, ó, valor gasto e orçamento total captação. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero aglutinar tudo isso no total. Eu não quero que ele quebre por datas como está aqui, né? Dia após dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui essa dimensão de dia e vou jogar aqui, por exemplo, meta de leads aqui. Ou orçamento de captação, tanto faz. Vou colocar aqui orçamento de captação. E vamos puxar aqui o valor gasto e a orçamento de captação. Então, é isso que eu quero. Ó. O que eu quero aqui? Eu quero quanto eu gastei e quanto eu tenho de orçamento. E aí você vai perceber que tem um probleminha aqui que é o seguinte. Eu não tenho 2 milhões e 300 mil de orçamento. Eu tenho 100 mil. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que clicar aqui no campo orçamento captação e mudar aqui para médio na agregação. E aí fica certo. E eu já posso clicar aqui em número e colocar moeda BRL. Por que ele retornou 202 milhões e 300 mil? Porque ele está somando em cada data do dia que foi captado. Ou seja, tem 23 dias que a captação está rolando. Então ele meio que somou esses 100 mil vezes 23. E aí deu 2 milhões e 300. Então você tem que pôr todos esses campos aqui da planilha Setup. Sempre que for utilizar eles, a gente vai ter que fazer essa modificação. Porque ele sempre vai vir aqui como sum, que é para somar, né, para multiplicar tudo. Eu vou ter que clicar aqui no lapisinho e tirar de soma para colocar médio, certo? Aí você fala, tá, mas não tá igual você tá aqui no relatório. Tem que colocar num gráficozinho, bonitinho e tudo. Então o que eu faço? Basta clicar aqui em gráfico e eu vou selecionar isso aqui, ó. É o gráfico de barras empilhadas. Agora é só ajustar. Esse 10 mil aqui, 100 mil no caso, eu vou tirar. Basta clicar aqui em estilo. E aí você vai desmarcar aqui, ó, mostrar eixos.
E aí você vai colocar aqui mostrar rótulo de dados para ficar aparecendo em cada campo desses e só. Você pode também mudar a cor dele se quiser. Ó. Por exemplo, tá o primeiro azul, o segundo tá essa cor aqui que eu não sei, acho que é azul piscina. Você pode colocar aqui, por exemplo, um verdinho aqui e aqui um vermelho, por exemplo. Ó. Você pode mexer também ó, na formatação das fontes e tudo mais. Mas eu não vou me ater nisso aqui porque isso não é o essencial, tá? Não é o que você precisa saber. Isso aqui você pode futucar e clicar que você vai conseguir, por exemplo, mudar a fonte do relatório. Você vai conseguir aumentar o tamanho dela, ó, por exemplo. Ó, vou aumentar aqui. Vou mexer aqui e vai aumentar. Isso aqui é a fonte do eixo, o tamanho da fonte do eixo. Como eu ocultei o eixo, né, que era aquele 100 mil que estava aparecendo na esquerda, ele não está aparecendo. Mas aqui na legenda, eu posso aumentar aqui ou diminuir. Ó, por exemplo, a legenda aqui ó, já aumentou, tá vendo? Então, eu vou deixar aqui 12 mesmo, para ficar assim. E beleza, tá feito aqui esse primeiro, que é o Overview Captação. Se eu quiser ocultar essas grades que estão aqui atrás, essas linhas cinzas, é aqui em estilo também, aqui embaixo, ó. Se eu não me engano é aqui em cor da grade, você vai colocar transparente aqui. Pronto, aí ela some, beleza? Vou colocar aqui inserir texto e vou colocar aqui Overview Captação, igual tá lá. Overview Captação. Vou aumentar o tamanho disso daqui. Vou clicar fora, senão ele não vai aumentar. Vou clicar nele aqui. Espera aí. Vou clicar aqui, estilo. Vou deixar ele maior um pouquinho. Vou colocar 36. Pôr um negrito. E vou colocar ele aqui em cima. Ele ajuda bastante no alinhamento, ó, que ele sempre tem essas linhas aqui, ó, guias, que ajudam você a deixar tudo alinhadinho. Então aqui eu tenho o valor gasto e quanto eu tenho para gastar ainda. E embaixo eu tenho quantos leads eu captei e quantos leads eu deveria captar como meta. Então o que é que eu vou fazer aqui? Já está pronto esse aqui. Eu posso simplesmente, gente, dar um copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Porque eu vou mudar só as métricas aqui. Então, ó. Beleza, aqui. O que é que eu vou mudar aqui? Só as métricas. Ou seja, o outro é de leads, né? Então, eu vou puxar essa métrica aqui, o website leads, que vai me dizer quantos leads eu já captei. Vou apagar esse outro aqui. E vou puxar o de meta de leads para cá também e deixar do lado, embaixo no caso. E apagar esse. Aí só tem que ter cuidado, obviamente, de clicar aqui e colocar médio. Então, ó, tá certinho aqui, tá vendo? Aqui em estilo, eu vou mudar, vou colocar outra cor aqui, eu vou colocar cinza, e a outra cor eu vou colocar esse azulzinho esquisito aqui. Roxo, eu acho, né? É azul. Pronto. Então aqui eu já fiz a primeira parte, que é essa daqui. Agora a gente vai fazer essas outras opções aqui, que é de faturamento, né? Que ele traz o prognóstico de até agora com 11.929 leads. O faturamento seria disso daqui e o percentual de diferença para a meta seria 202 mil para 500 mil aqui e 59,57. Os dados nessa daqui que a gente vai fazer vão ficar diferentes dessas daqui porque a gente colocou outros números aqui, tá? Então, só esse detalhe aí para ficar importante aí caso você perceba que, mas está diferente os números, né? Aqui é outra planilha. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui para a gente não ter que estar fazendo esse design. Já vou colocar o quadradinho aqui, faturamento. E vou colocar aqui já a taxa de conversão 1%. Vou clicar aqui em inserir. Vou clicar aqui em visão geral. E vou clicar aqui. Vou puxar aqui, gente, a métrica taxa de conversão, que é essa daqui. E vou colocar ela como porcentagem. Aí você vai ver o que vai acontecer. Médio e porcentagem. Vou aqui em estilo e vou colocar branca, senão ninguém vai conseguir ver. E vou diminuir um pouquinho ela aqui de 28, vou colocar 18. A taxa de conversão, você sabe que não é 100%, né? Seria muito legal se a gente conseguisse uma taxa de conversão de 100%. Mas, infelizmente, isso não é realista. O valor é 1%, mas o Data Studio acaba convertendo isso aqui para
100% quando na verdade deveria ser 1. Então o que você tem que fazer? Você vai clicar aqui em cima do nome aqui, taxa de conversão. Você vai clicar aqui em criar campo. E vamos colocar aqui, ó, taxa de conversão. Isso aqui é algo que a gente vai fazer muito, que é fórmula, tá? Então o que a gente vai fazer? Você vai digitar aqui AVG, abre parênteses, digita o nome da métrica agora, taxa, ó, só digita o comecinho que ele já traz aqui, ó, só clicar, dividido por 100. Aqui em número você vai colocar numérico porcentagem, aplicar e vai ficar certo. Pronto, agora tá ok. Então sempre que tiver o campo taxa de conversão, a gente vai ter que fazer essa formulinha aqui, bem simples, né? Um cálculo matemático bem simples, dividindo isso aqui por 100 para ficar certo o número. Então vamos voltar aqui, meta de faturamento. Vou usar de novo o visão geral. Inserir, visão geral, e vou colocar aqui agora o meta de faturamento. Só puxar para cá. Como essa métrica aqui, ela é uma métrica que ela já é fixa, então a única coisa que eu vou fazer aqui é editar e colocar aqui médio para trazer o valor certo e colocar aqui moeda BRL porque se trata de um valor financeiro, né? Então meta de faturamento. Agora faturamento previsto até o momento. Aqui a gente já vai ter uma formulazinha para fazer. Vou copiar essa daqui, copiar e colar. E vamos já fazer essa primeira fórmula que eu vou explicar para vocês. Vou clicar aqui em cima dela. Clicar aqui em configuração. Vou clicar aqui em cima, ó. Aqui ele está dando inválido por algum tipo de bug, mas a fórmula está funcionando. Eu vou copiar aqui e vou colocá-la aqui no bloco de notas para você dar uma olhada nela. O que eu quero saber aqui, né? Primeira coisa, você tem que entender a fórmula. Eu quero saber quanto eu faturaria se eu vendesse para esses 11.929 leads aqui. No caso da gente aqui, seria para 11.933 leads em cima de 1% de conversão, tá bom? Então a fórmula vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar o número de leads, vai tirar a taxa de conversão deles, né? Por exemplo, se eu tenho 1.000 leads captados e é 1% a taxa de conversão, ele vai dar um número de 10 leads, que equivale a 1%. E ele vai multiplicar pelo preço do produto, que é um campo que ele pega tanto taxa de conversão quanto preço de produto, ele está pegando daqui, ó, preço de produto, taxa de conversão. Então, por isso que é importante a planilha de setup, porque senão você teria que sempre colocar esses valores ali, na mão, e aí ficaria muito chato ter que mudar toda vez em todos os campos. Então, para isso que serve a planilha de setup. Então, vamos colocar aqui a fórmula. Tem que colocar essas agregações aqui, tá? Quando vai fazer a fórmula, senão não vai funcionar, certo? Lembrando que praticamente todos os campos, exceto o campo de data, precisa se pôr o AVG em se tratando desses campos aqui de setup, ok? Então vamos lá. Eu vou simplesmente copiar essa fórmula aqui e vou colocar aqui. Vou clicar aqui, ó, em cima do nome meta de faturamento, criar campo. Vou digitar aqui faturamento previsto, que é o nomezinho que vai ficar aqui em cima de meta de faturamento. Vou dar um Ctrl V aqui. E aqui, ó, quando fica verdinho assim é porque deu bom. Quando dá errado, fica vermelho isso aqui. E aqui é uma moeda BRL a aplicar. Então aqui, ó, o faturamento previsto é de 357.632,01. Tá? Então, você quer tirar a prova se esse número está certo? Vamos tirar a prova. Vou abrir aqui a calculadora. Então, a gente tem aqui, ó, 11.933 leads vezes 1%, que é igual aqui a 119,33. A gente vai multiplicar isso aqui agora pelo preço do produto, que é 2.997, tá bom? Ó, vezes 2.997, que dá exatamente aqui, ó, 357.632,01. É legal que você faça esses cálculos aqui para você tirar a prova se está trazendo o dado correto, tá? Que é super importante isso. Sempre que você olhar um dashboard, você precisa se perguntar, os dados estão corretos? Tá? Não acredita em tudo que tu vê. Então aqui, no caso, tá, eu mostrei para você na calculadora que está certo. Vou deixar até a calculadora aberta aqui que eventualmente a gente pode depois tirar mais algumas provas assim. Então, ó, voltando aqui,
a gente tem agora a diferença para a meta. Aqui também vai ser outra formulinha. Vou clicar aqui, vou duplicar e vamos fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vou clicar aqui em cima, na verdade aqui do lado, para mudar a fórmula. Deixa eu pegar aqui, copiar a fórmula aqui e vamos explicar ela também, o que a gente vai fazer com ela. Essa aqui é um pouco maior, mas ela é o mesmo cálculo praticamente desse outro aqui de cima. A diferença é que ele vai subtrair de um para o outro. Ele vai subtrair o faturamento previsto da meta de faturamento. Basicamente isso, certo? Você vê que tem aqui um cálculo aqui de subtração que a gente faz e ele vai dar o valor, a diferença de um para o outro. Super importante você deixar os campos aqui da planilha Setup, igual eu coloquei aqui, senão o que teria que acontecer? Você teria que mudar, por exemplo, ó, digamos que você vem aqui e fala, eu não quero deixar custo lead alvo, eu quero deixar só alvo. Então, sempre que tivesse na fórmula aqui, por exemplo, vamos pegar o de meta de faturamento. Digamos se você quisesse tirar o de faturamento e ficasse só meta. Então, sempre tu ia ter que mudar na fórmula aqui, ia ter que deixar tudo meta. Então, para ficar mais prático, principalmente se for a primeira vez que você vai fazer, coloca os mesmos nomes, porque você fazendo a primeira vez, você aprende a fazer, que é o que você precisa fazer agora, é aprender a fazer. Uma vez que você aprende a fazer, aí você inventa, aí você faz do jeito que você quiser, tá? Então, ó, vamos copiar aqui esse calculinho e vamos colocar aqui. Só clicar aqui, ó, do lado do FX, apaga isso aqui, dá um Ctrl V. Já vai dar certinho aqui, ó. Vai ficar verde aqui, aplicar. Então aqui ele ficou negativo, ficou menos 7, por quê? Porque está acima, na verdade. O faturamento previsto está 7 mil acima do 350 mil. Então nesse caso aqui, é uma particularidade desse cálculo aqui. Então pode deixar desse jeito mesmo, não tem problema. E agora voltando, a gente tem aqui o percentual da meta atingida. Que também é mais uma formulinha aqui também, ó. Vou pegar aqui, vou colocar ela aqui para expor ela para vocês. Tá aqui, eu vou pegar o número de leads, né, com a taxa de conversão, vezes o preço do produto. E basicamente eu estou dividindo aqui a meta de faturamento dividido pela meta prevista. Basicamente é esse cálculo aqui. E eu vou colocar como porcentagem para funcionar. Igual está aqui. Então vamos lá de novo. Vou copiar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou ajustar aqui para ficar certinho, bem alinhado. E vou pegar a fórmula aqui da meta atingida, percentual de meta atingida. Eu poderia escrever essas fórmulas todas aqui, gente, mas ficaria uma aula muito gigante, muito cansativa, tá? Então, eu prefiro que você copie as fórmulas que eu usei aqui, não tem problema nenhum. E se você for fazer algum cálculo que não exista aqui, você já sabe como que faz aqui. Você vê que aqui, ó, só para explicar um pouco, isso aqui são expressões matemáticas, ó. Por exemplo, eu nunca fui um cara fera em matemática, super craque em matemática, mas eu sei o básico que me ajuda. Eu sei que o que está entre parênteses aqui no começo é porque é o que vai ser calculado primeiro. Então, ó, aqui é o sinal de multiplicação, aqui é o sinal de divisão, e se fosse uma subtração seria o menos aqui, certo? Então, basicamente é isso, é só continha de padaria em cima de conta de padaria aqui, não tem nada demais. Não tem... Se fosse algo muito complexo, como uma equação, sei lá, uma função de sei lá o que, ficaria bem mais difícil de fazer. Então, eu vou colocar aqui. Aqui no tipo vai ficar o quê? Vai ficar porcentagem. Aplicar. E aqui, faturamento previsto ficou 102%. Por quê? Porque eu estou 2,18% acima do faturamento, né? Que, na verdade, aqui é outro nome. Clica aqui em cima. Percentual da meta atingida. E eu acabei atingindo aqui 2% a mais da meta. Então, ó, tá feita aqui a primeira parte, agora vamos fazer o segundo quadradinho aqui, que é esse aqui de leads. Vou copiar aqui de novo, vou deixar ele aqui para ser mais rápido. Caso você quisesse fazer esse quadradinho aqui, gente, é assim, ó, inserir texto, aqui, ó, embaixo no menu, coloca aqui, ó,
colocar aqui quadradinho. Aqui em estilo, você tem, ó, bugou tudo aqui, ó, deixa eu clicar fora. Aqui em estilo, tá bugado aqui, colocar aqui uma cor, ó. Aqui, ó, fonte, cor da fonte. Tá vendo? Ó? É só colocar aqui que ele fica também, tá? Só para mostrar para vocês. Vou apagar. Então, peguei aqui de leads e vamos pegar esses dados aqui. O primeiro é o meta de leads. Vou copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, que já está feito, né? E vou puxar aqui o meta de leads para cá. E aí, lembrando que tem que clicar aqui, médio, 15 mil leads. O segundo vai ser leads captados até o momento. Ctrl C, Ctrl V. E vou puxar aqui o website leads. No caso desse aqui, é o SAM mesmo. Alinhar aqui para ficar certinho. Colocar aqui leads captados. Captados até o momento. E agora vamos puxar aqui custo médio atual. Que aqui também é uma formulinha bem besta mesmo aqui, certo? Que é só você dividir aqui quanto foi gasto pela quantidade de leads cadastrados. Então, vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou clicar aqui, ó, em cima aqui do nome, leads captados até o momento, criar campo, custo médio atual, e vou copiar a fórmula aqui para ser mais rápido. Clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aplicar. Então, 5,79 aqui em número, eu vou colocar a moeda, vou colocar BRL, aplicar. Feito, já está aqui, só alinhar aqui que está desajustado, beleza. O próximo é diferença para meta. Basicamente, eu vou subtrair esse número aqui por esse. Então, vou copiar aqui. Colocar ele aqui. E vamos pegar aqui essa formulinha que é um cálculozinho de subtração super simples. Meta de leads menos website leads. Isso aqui, matemática de segunda série, né? Não tem nem o que fazer nisso aqui. Aqui em cima. Diferença para a meta. Na verdade, nem chama segunda série mais, né? Eu não sei, agora é segundo ano, primeiro ano, não sei mais qual nome que chama. Aplicar. Então, ó, 3 mil. Diferença de 15 mil para 11 mil, 3.067. E aqui a diferença de custo médio da meta, já que a meta do custo do lead aqui no caso, aqui para a gente está, cadê? R$6. Vamos ver quanto que vai ficar. Ó, é outra formulinha também, um pouquinho maior, mas também nada demais, tá? Vamos colocar aqui. Na verdade, nenhum cálculo desses aqui é complexo, é porque eles são, assim, vamos dizer, chatinhos de fazer, porque se você errar qualquer coisa não vai funcionar, nunca vai funcionar se tiver um símbolozinho fora de lugar. Diferença de custo médio da meta, então tem que ser feito com atenção. Diferença custo médio da meta. Então aqui, ó, essa formulinha aqui é essa daqui. Que basicamente eu vou pegar o meu preço de lead atual aqui, quanto eu estou pagando atualmente, menos o custo lead alvo. Super simples também. Opa, fechei aqui. Vamos copiar, aplicar. E aqui, ó, 21 centavos, menos 21 centavos. Ou seja, eu estou pagando menos 21 centavos da meta que eu coloquei aqui, R$6, certo? Tá show de bola. E agora, percentual da meta de leads atingida, que é simplesmente dividir um pelo outro aqui. Dividir a meta, dividido por leads captados até o momento. Igual a gente fez ali. Então, ó, coloca aqui de novo. O nome tá percentual de leads atingida. Vamos colocar aqui percentual de leads atingidos, na verdade, né? E aqui vamos pegar a formulinha, que é só dividir um pelo outro e colocar aqui como porcentagem. Numérico, porcentagem, aplicar.
Então, gente, aqui essa é a primeira parte aqui da planilha, né? Não fiz exatamente igual para não ficar muito longa a aula, mas puxei os dados aqui para vocês verem como que é. Agora a gente vai para a segunda página, que é essa daqui, do desempenho, tá? E a gente vai trazer esses dois gráficos aqui, bem legais. Para adicionar uma página nova, é só clicar aqui, adicionar página. Vou dar um nome para essa daqui, é só clicar aqui nesse aqui, ó, nos 3 pontinhos. E vou colocar aqui Overview, nessa aqui, vou dar Enter. E aqui nesse página sem título, que é a que eu vou usar agora, eu vou colocar desempenho. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui nessa desempenho? Vamos dar uma olhada aqui. Vou copiar esse quadrado aqui para ficar aqui mais organizado, né? Vou colocar ele aqui, desempenho. E vamos puxar agora isso aqui. Basicamente, gente, isso aqui é uma tabela que a gente vai transformar em gráfico, que é o seguinte, aqui da seguinte forma. Vou clicar aqui em inserir, tabela, vou colocar aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui na dimensão eu vou puxar o dia, porque eu quero pegar de todos os dias. A primeira é de leads captados por dia. Então aqui eu vou substituir a Amount Spent por Website Leads. Então o que eu vou fazer agora? Já está no grau aqui. Eu vou vir aqui, gráfico. O nome desse gráfico aqui, ó, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, porque eles estão parecidos. É o gráfico de série temporal. Então vamos clicar aqui. E é exatamente esse aqui, gráfico de série temporal. Clico aqui. Aqui no estilo, eu vou mudar para barras. Então, ó, ele já traz certinho aqui, ó, quantos leads foram captados em cada uma dessas datas aqui. Clicando aqui em cima, em estilo, eu posso colocar aqui, ó, mostrar rótulo de dados, para ele trazer o número em cima, que eu acho legal. Eu posso mudar as cores também, enfim. Posso excluir algumas coisas que eu não quero mostrar, por exemplo, isso aqui, ó, mostrar eixos, mas é interessante colocar. Enfim, você pode mexer no estilo aqui como você quiser, tá? Aqui em configuração, a única coisa que eu vou mudar é esse nome aqui, Website Leads. Vou clicar aqui no lapisinho e eu posso mudar o nome aqui da métrica para Leads. Leads captados. Leads captados, dia. Que é exatamente o nome que está aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Posso dar um Ctrl C aqui, vai ficar mais arrumadinho. Vou descer ele um pouquinho. E vou deixar isso aqui mais para cá, um pouco. Pronto. E aí você pensa, meu Deus, agora não tem espaço para colocar o outro embaixo. Como que a gente aumenta a nossa área de trabalho aqui? Só clicar com o botão direito em cima aqui, desse branco aqui, ó. Configurações da página atual. Vem aqui, estilo. E você vai aumentar aqui a altura, ó. Vou colocar 1400, acho que deve dar. Acho que vai dar. E agora que eu fiz esse primeiro aqui, para fazer o segundo, é mais fácil ainda, porque eu posso pegar ele como modelo já. Já está aqui leads captados dia. Eu vou selecionar tanto esse quanto esse daqui, ó, segurando Shift para selecionar os dois. Ctrl C, Ctrl V. Eu amo dar Ctrl C, Ctrl V nesses relatórios porque você ganha tempo. Você não precisa fazer do zero tudo, entendeu? Se você já fez uma vez, se eu já fiz esse gráfico aqui, eu não preciso refazer todo aquele processo de novo. Eu vou só mudar agora aqui para valor gasto dia. Ó. Valor gasto dia. E a única coisa que vai mudar aqui, gente, é que no campo aqui da métrica, em vez de ser esse campo aqui, vai ser o famoso Amount Spent, que é o valor gasto. E aí eu apago aqui. E aí eu vou colocar aqui, e vou colocar, em vez de número, vou colocar a moeda BRL. E aí já está a planilha com os gastos. É só colocar o mouse em cima que ele te diz aqui quanto foi gasto. Ó. Só vou mudar aqui o nome da métrica para português. Clicar aqui no lapisinho, valor gasto, Enter. Aqui em estilo eu posso colocar outra corzinha também para não ficar igual. Vou colocar um vermelho, né, que gasta sempre vermelho. E tá pronto aqui, gente. Ó, sobrou até um espaço aqui que eu vou tirar porque eu tenho um toque. Clicar aqui em configurações da página atual, estilo. Vou deixar aqui 1300 que deve dar. 1250. Pronto. Tem uma margenzinha de segurança. Então esse foi bem rápido de fazer porque é super simples mesmo. Agora vamos para a terceira página. Aqui a gente já começa a fazer alguns prognósticos, né? De acordo com o nosso cenário atual. Então vou clicar aqui, página.
Vou clicar aqui para adicionar uma nova página, de novo, mesma coisa. E aqui eu vou colocar aqui prognósticos cenário atual. Vou dar Enter, senão ele não salva. Vamos voltar aqui na planilha. Vou copiar esse quadradinho cinza bonito aqui que eu fiz, para não ter que fazer ele de novo. E não deixar a aula 3 horas de duração. E vamos começar aqui. Basicamente, gente, isso aqui é só cálculo matemático, assim como a gente tem feito até agora. Então, ó, primeira coisa aqui, vou copiar isso aqui, captação de leads também. E vamos colocar aqui. E vamos começar aqui a fazer esses dados, né? No ritmo atual, estamos captando por dia, leads média. Vou colocar aqui um texto aqui, ó. Eu poderia copiar isso aqui, copiar e colar. Que eu acho que é o mais indicado a fazer, mas se você for fazer, aqui inserir texto, como eu já te mostrei antes, né? No ritmo atual, estamos captando leads barra dia. A gente faz aqui. Vou colocar aqui assim, vou dar uma aumentadinha aqui no número. 28. E eu vou colocar aqui, deixa eu tirar esse padding aqui, ó. Você vê que ele fica um espaçamento aqui, eu particularmente não gosto, eu tiro. Deixo aqui 0, 0, e aqui na parte superior também deixo 0. Pronto. Vou colocar aqui, fica melhor para alinhar na minha visão. E aí eu vou fazer uma coisa que eu não fiz no outro relatório. Eu vou inserir aqui uma linha. Vou deixar ela aqui embaixo. Ó, traçar ela até o final aqui. Vou deixar ela mais fininha. E vou colocar ela um cinza bem clarinho. Vou deixar ela um pouco mais escura, senão não vou nem ver. Assim, pronto. E agora vamos colocar aqui do lado a métrica de quantos leads estão sendo captados por dia, média. Então aqui é o seguinte, isso aqui é o visão geral, né, que você já sabe como é. Inserir visão geral, vou colocar aqui. Eu vou puxar qualquer métrica aqui só para a gente ter algum valor aqui, ó. Vou colocar aqui o website leads mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em estilo, vou ocultar esse nome, website leads, eu não quero que apareça, eu vou clicar aqui em ocultar o nome da métrica. Vou tirar aqui esse trem aqui do padding, tudinho, ó. Vou deixar tudo 0, porque aí ele fica mais fácil de alinhar na minha visão. Deixa tudo 0 aqui. Beleza, e vou aumentar o tamanho aqui da fonte. Vou deixar tamanho 48. Não, ficou muito grande. 36. E uma corzinha aqui, vou deixar verde. Não vai ficar assim. Vou deixar aqui à direita. Beleza, que aí sempre vai ficar bem alinhado. Eu sou muito rigoroso com alinhamento, gente. Assim, é coisa que eu não suporto coisa desalinhada. Então, eu vou deixar aqui. Então, agora vamos pegar a fórmula aqui para a gente pegar esse dado. E, basicamente, gente, aqui é o seguinte. Fórmula super simples. Se você perceber, o campo de data que a gente coloca, que no caso aqui na planilha que vem do Facebook, ele é importante porque ele vai trazer o valor por data de quanto foi gasto e quantos leads foram captados. Mas também a gente pode pegar todas essas linhas aqui e somar elas, que vai dar quantos dias de captação a gente já teve, certo? E aí, para tirar a média é muito simples. É só eu pegar quantos leads foram captados e dividir pelo número aqui de dias que a captação rolou, que é exatamente isso aqui. O único detalhe que você precisa se ligar é que você precisa colocar essa fórmula aqui de count distinct, porque ele vai retornar a quantidade de valores únicos de x, senão ele vai contar tudo como se fosse o mesmo, certo? Então, ó, vou selecionar aqui e vamos colocar aqui a métrica. Vou colocar aqui média de leads. Nem vai aparecer mesmo, mas eu vou colocar aqui média de leads. É número, só aplicar. Então, ó, 518,83. Se você falasse, André, eu não quero que fique com essa casa decimal aí, como que tira? Vem aqui, estilo. Aqui em precisão decimal, você vai selecionar 0. Pronto, que aí ele vai deixar assim. Eu prefiro assim, fica mais arredondado, né? Então, beleza. Tá até mais bonito aqui que tá ficando do que essa daqui que eu fiz, eu acho. Então, ó, o gasto na captação, em média, tem sido de... O que eu vou fazer aqui, gente? Vou selecionar tudo. Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um... Então, ó, o gasto médio na captação
Opa, tem sido de... Vou colocar um 2 pontos aqui. E aqui a única coisa que vai mudar nessa daqui é que o campo de Website Leads vai ser o Amount Spent aqui. Sum Amount Spent. Vai ser a única coisa que vai mudar. E aqui eu vou colocar número, moeda, BRL, aplicar. Então aqui, ó. No caso aqui, eu acho que é interessante colocar o decimal. Estilo alto. Esse é o gasto médio que tem sido feito na captação. Deixa eu tirar esse negrito aqui que está me incomodando. Vou fazer igual eu fiz na outra. Deixar só algumas partes, ó. B. Ritmo atual. Vocês sabem, mas eu já fui designer, tá? Ninguém acredita. Pois é. O gasto médio na captação tem sido de beleza, tá? Certinho. E agora aqui, neste ritmo, até o final da captação, teremos captado... Os clientes adoram isso aqui, eles sempre perguntam. André, nessa média que a gente está captando aí, você acha que a gente capta quantos leads? Aí eu vou e mando essa planilha aqui para ele. Eita, bagunçou tudo aqui, ó. O trem aqui não funcionou. Selecionar de novo, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, agora foi. E aqui vai ser, neste ritmo até o fim da captação. Vou copiar esse texto aqui, tá? Para não ter que digitar. A gente ganhar tempo. E vamos mostrar qual que é essa fórmula aqui. Ó, 15.560 leads. Acredito que você já imagine como que ela vai ser feita. Vou copiar ela aqui. Vou colocar ela aqui nessa apresentação. E o que eu vou fazer aqui? Basicamente, gente, eu vou pegar essa média aqui, 519, né? E vou multiplicar por quantos dias de captação a gente tem. Que é o que está aqui na planilha de setup, ó. São 30 dias de captação. Você poderia fazer também, você poderia adicionar no seu relatório, eu não adicionei aqui, mas fica a ideia para você, de você fazer a média até o final da captação. Por exemplo, existe uma média até o dia que você começou a captar e uma média dos últimos 7 dias, por exemplo. Porque às vezes a média da captação ela muda, né? Às vezes você põe mais dinheiro e essa média muda. Quando você faz com o total de dias de captação, você tem uma métrica mais geral, ao meu ver, que também é interessante, porque você sempre está acompanhando aqui, vou colocar aqui moeda em vez de número, você sempre está acompanhando a média de leads captados por dia. Então isso aqui flutua bastante e o ideal é que flutue, obviamente, sempre para cima, né? Sempre está aumentando isso. Ó, aqui nesse aqui eu vou colocar estilo e vou colocar aqui 0 de novo na precisão decimal para ficar mais arrumadinho essa métrica. E tem também alguns dados aqui, ó, que eu trago, meta de leads, percentual da meta atingida. Vou descer mais essa linha aqui para poder caber isso. O meta de leads aqui, ele é só o campo aqui de meta de leads, não tem fórmula nenhuma, precisa ser feita aqui, tá? Então eu vou até copiar o que eu já tenho aqui, já em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, meta de leads, ó, Ctrl C e vou colar ele aqui, não tem problema. É a mesma coisa. Meta de leads 15.000. Vou só deixar certinho aqui para não ficar essa formatação zoada. 0. Meta de leads está aqui. E o outro é percentual da meta atingida. Ou seja, quanto que eu conseguiria atingir da meta de 24.000 aqui. No caso dessa planilha aqui é 15.000. Então eu vou colocar aqui e vamos pegar ali a formulazinha rapidinho para a gente já colocar ela aqui. Clicar aqui em cima dela. Ela é um pouco maior porque envolve aqui também essa questão dos dias de captação, enfim, dividido pela meta de leads. Então, basicamente, essa fórmula toda aqui é só para a gente dividir esse número aqui por esse daqui. Só isso. Então, vou clicar aqui em cima e vamos criar aqui o campo. Percentual de meta atingida. Que no caso vai até passar aqui, né? Aqui em número você vai mudar para porcentagem. Aplicar. Então, ó.
a meta ao final seria de 103%, ou seja, 3,77% a mais da meta inicial. E por último, o que todo cliente adora, previsão de faturamento. Vamos copiar aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V. Vou organizar aqui certinho. Acho que é mais embaixo um pouco, né? Vou colocar aqui mais embaixo, um pouquinho. Assim. Dentro dessa previsão, o faturamento será de... Vou copiar isso aqui. Copiar aqui. Vou deixar esse faturamento aqui em negrito, que o povo gosta de faturamento, né? E vamos dar uma olhada na fórmula aqui dela, qual que é. Configuração, clicar aqui. Ó, vamos pegar aqui. Aqui eu vou usar praticamente todos os campos que eu tenho à disposição para fazer uma fórmula um pouco maior, certo? Mas basicamente o cálculo que vai ser feito aqui é pegar o número de leads e multiplicar pela taxa de conversão, e aí o número que sobra é multiplicado pelo preço do produto. É o mesmo cálculo que a gente fez lá na primeira página, certo? Então você já meio que entendeu aqui. Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui e vamos colocar a fórmula aqui. Só copiar e colar, já vai casar direitinho. Aqui em número, vou colocar moeda, BRL, aplicar. Então aqui o faturamento, vou colocar aqui em estilo, a casa decimal, vou colocar aqui alto, porque os centavinhos também são faturamento, gente. E por último aqui, para a gente concluir, meta de faturamento é uma métrica que é fixa, né? Vou colocar ela aqui. Carregando aqui, tá um pouco lento, meta de faturamento. Aqui eu já tenho que colocar como médio, né? Porque é um campo lá do setup. Tá carregando, carregando, carregando. Deixa eu apagar ele aqui e tentar de novo, que ele ficou lento agora. Quando ele dá essas enguiçadas assim, tenta atualizar o relatório, tá? Ó, vamos ver se ele vai agora. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Meta de faturamento. Vamos puxar aqui. Ó, agora foi. Só fiz atualizar a página e ele voltou. Vou clicar aqui, médio, e vou colocar aqui moeda BRL. Então, com certeza aqui, ó, dentro da perspectiva aqui, a gente vai passar da meta de 350 mil, segundo esses dados aqui. Então, vamos pegar aqui também essa métrica aqui, que é parecida com o que a gente fez ali na primeira página também, só que aqui é consolidado todos os 30 dias de captação. Essa é a diferença. A diferença da tela 3 para a tela 1 é que a tela 1 ela fala até o momento. Então, digamos que tenham decorrido 20 dias, ele vai dar o prognóstico ali, em 20 dias. E aqui, o prognóstico final do cenário. É contando todos os dias de captação, se os dados se mantiverem como estão. Ok? Importante trazer essa explicação para você. Então, vou copiar a fórmula aqui, aplicar. Opa, peraí que deu um bug agora. Que basicamente aqui é uma moeda, né? BRL, não é porcentagem. Então, aqui a gente ficou acima 116.476,53. Ele está fazendo o cálculo em cima de 350 mil menos 466 mil, então ficou negativo, mas aqui você entenda como 116 mil acima do faturamento, certo? Então, beleza, aqui está feita essa página. Eu posso clicar aqui em configurações da página atual, posso até diminuir um pouquinho aqui ela, para poder tirar esse espaço aqui que ficou embaixo. E agora vamos fazer essa última tela aqui, que é uma tela de prognósticos gerais, né? Cenários gerais com base aqui no custo do lead. Como eu falei no começo da aula, você pode fazer com o valor gasto, com o faturamento, enfim, N coisas que você pode usar a sua criatividade aí para usar. Agora que você entendeu que as fórmulas é que fazem tudo acontecer aqui, né? Todas as fórmulas que você for usar, sempre nos campos
que estão vindo da planilha de setup, você tem que colocar AVG. E na maioria dos campos que vem aqui do Facebook, no caso dessa planilha de leads, tem que colocar o SUM, que é o soma. Então você pode ver aqui que eu estou usando tanto o AVG quanto o SUM aqui, certo? Então vamos voltar aqui e vamos criar mais uma página. Página aqui. Vou colocar aqui cenários diversos como esse nome. Dá um Enter. Beleza. Agora aqui, vamos pegar aqui vou copiar esse aqui, outros cenários, vou colar aqui. E aqui ele já traz logo aqui, por exemplo, o custo do lead com o custo médio atual, que é para a gente ter como referência. Vou copiar aqui esse nome, custo de lead também. Diminuir um pouquinho isso aqui, né, que está grande. Vou deixar aqui. Essa métrica de custo por lead, a gente já tem ela aqui na página 1. Então, eu estou otimizando o tempo aqui, gente. Já que a gente já fez ela aqui, eu não preciso fazer ela de novo. Então, eu vou simplesmente copiar isso daqui para a página 4 e vou colocar ele aqui, ó, sem problema nenhum. A única coisa que eu vou fazer é colocar ele na cor branca e diminuir um pouquinho para ele caber certinho aqui, ó, nesse quadradinho. Ó, só isso. Você não precisa estar fazendo o que você já fez, tá? Gestor de tráfego inteligente otimiza tempo. Porque tempo é dinheiro. Então vamos voltar aqui. O que é que a gente vai fazer aqui nesses quadradinhos aqui? A gente vai pegar o custo do lead e vai imaginar cenários dele mais barato e dele mais caro. E quanto isso impacta no número de leads captados e no faturamento. Basicamente é isso. Então vamos lá. Vou copiar o quadradinho cinza aqui, para a gente já usar ele como base. Vou copiar aqui esse nome, 75% mais barato. Vou deixar ele aqui. E vamos começar aqui com o custo do lead. Vou copiar também aqui esse nome, custo lead. E vou deixar ele aqui. E vamos para a primeira fórmula, que é a do custo por lead 75% mais barato. Vou copiar esse visão geral aqui e vou trazer ele para cá. A gente pode usar ele já como referência, né? Vou deixar aqui preto. Vou diminuir aqui esse aqui. Vou deixar tamanho 14. Não, 14 é muito pequeno. 18 mesmo. E aí eu vou ocultar o nome da métrica. E vou tirar esse espaço que fica aqui dos lados. Deixa assim, 0, 0. Então vamos para essa formulinha aqui. Ó, tá aqui. Não tá ainda alinhado como eu quero, mas vai ficar. Pronto, tá aqui. Custo do lead 5,79. Então, ó, a fórmula vai ser o seguinte. Vou pegar ela aqui e vamos dar uma olhada nela. FX, vou copiar tudo aqui. Vou colocar aqui no bloco de notas. E aqui é o seguinte. Eu tenho quantos leads eu captei, certo? A quantidade de leads que eu captei, no caso, o custo médio, né, dos leads, eu estou dividindo aqui quanto que eu gastei, dividido por quantos leads eu captei, e eu vou tirar aqui 75% disso e dividir aqui pelo o número de leads captados, certo? A conta, basicamente, gente, o que eu quero fazer com essa fórmula aqui? Eu só quero pegar 5,79 e diminuir 75%. É só isso que eu quero fazer. Que no caso aqui é 5,79 também, né? Beleza. Então, ó, peguei aqui a fórmula e vou colocar ela aqui e vou puxar para cá. Vou dar um aplicar e aí ele trouxe certinho. Só o final que eu não expliquei, esse vezes menos 1 aqui, quando você estiver fazendo todas as fórmulas do mais barato, você tem que colocar esse parâmetrozinho aqui, vezes menos 1, para que o número fique positivo. Senão ele vai ficar sempre negativo, certo? Vai ficar menos. Então aqui nesse caso aqui, como eu tenho certeza que se eu diminuir 75% de 5,79 vai de fato diminuir, então eu coloco isso, certo? Então eu tenho aqui 1,45. Agora vamos fazer os outros. Quantos leads eu captaria por 1,45? A fórmula vai ficando um pouco maior, porque a gente vai somando fórmulas, na verdade, certo? Então, é um pouco
complexa essa parte de fazer, mas uma vez que você faz, é só sair copiando e colando e mudando só o percentual, no caso 75, 50 e por aí vai. Ó, vamos pegar essa outra fórmula aqui, ó. Vou colocar uma embaixo da outra aqui para você ver que ela já é maior, porque você vai simplesmente aglutinando dados, né? Eu pego esse valor de cima e agora eu aglutino com os dados aqui embaixo para ver quantos leads eu captaria se eu pagasse 1,45 no lead. Então aqui eu estou pegando dados do orçamento de captação, eu estou pegando os dados que eu já peguei anteriormente para tirar esse valor aqui, para chegar nesse prognóstico de 1,45 no caso, né? Então, ó, vamos copiar aqui de novo ele e vou colar a fórmula aqui. Ó, lembrando que isso não é uma aula de matemática, tá? Então, por isso que eu não vou ficar explicando muito esse cálculo para vocês. Até porque eu não saberia explicar bem, porque eu não sou professor de matemática, eu sou professor de tráfego, eu soube fazer ele aqui, sendo bem sincero. Então, numérico, aqui vai ficar número mesmo, né? Quantidade de leads. Então, ó, 69.097 leads, certo? E basicamente esse cálculo aqui ele é feito da seguinte forma. Se eu pegar, por exemplo, aqui no setup 100 mil e dividir por 1,45, ele vai dar esse número aqui, certo? Posso até tirar aqui no precisão decimal, deixar o zero aqui para ficar mais arrumadinho. E agora vamos colocar mais um cálculo que é o de faturamento. Quanto eu faturaria se eu tivesse captado todos esses leads aqui? Ó, digitar aqui faturamento. E aí a fórmula já fica maior de novo, porque eu vou juntar mais um dado aqui. Então, para fazer, é complicado no começo fazer. Eu quebrei a cabeça para fazer essa fórmula aqui, dar certo, porque a ferramenta ela acaba não te ajudando a fazer esse cálculo. Você tem que fazer ele na mão mesmo, né? Assim, literalmente. Não é como a calculadora aqui, que eu, por exemplo, pego aqui 500 vezes 75% e eu já tenho aqui o dado. Eu tenho que fazer isso aqui em uma linha de código. Então, a ferramenta não ajuda muito, mas eu estou facilitando a tua vida aqui. Você vai simplesmente copiar as fórmulas que eu fiz aqui, certo? Então aqui, ó, você vê que essa é a maior fórmula, porque eu estou pegando tanto dado daqui, quanto daqui, e ainda somando com outros campos, como quantidade que eu tenho para gastar, dias de captação, enfim. Dias de captação não tem esse campo aqui, dias de captação. É orçamento de captação, desculpa. Vamos colocar aqui faturamento, vou clicar aqui e vou colocar a fórmula dele. Aqui em número, eu vou colocar a moeda BRL. E tá aqui, o faturamento seria 2.070.849, certo? Então, ó, vamos colocar aqui, assim. E uma vez que a gente fez esse primeiro, gente, agora é que vem a parte mais legal, que é só sair copiando e colando aqui, ó. Copiei e colei aqui. E aqui que eu vou fazer? Só vou substituir, ó. 75 vai ficar 50. E aí o que você vai fazer? Vai fazer tudo de novo? Não. Você vai vir aqui na fórmula, vai clicar aqui no FX e vai mudar só aqui, ó, onde tem 75. Você não vai mudar absolutamente nada além disso aqui. 75 vai ficar 50. Aplicar. Agora aqui. 75, 50. E aqui também a mesma coisa, no outro. 50. Eu não vou fazer do 25% porque já deu para você entender aqui a lógica, né? Eu vou até aumentar aqui para completar o espaço. E vamos fazer agora do mais caro. Deixa eu colocar esse quadradinho aqui de outra cor para não ficar... Meu Deus, como tá bugado esse treco, viu? Desde ontem que tá assim. Ó, vou colocar aqui centralizado. Era aí que ele tá me atrapalhando aqui. 50% mais barato, vou centralizar esse aqui também. Assim que ele vai centralizar. Vamos centralizar esse também. Eu gosto de alinhamento. Não está ainda no alinhamento que eu quero, porque eu não vou ficar aqui 3 horas alinhando e a aula ficando aqui uma maratona, né? Então vamos fazer aqui o primeiro, que é 75% mais caro. Vai ser a mesma coisa também. Vai mudar pouquíssimas coisas nesse cálculo. Ó, sumiu ali, eu não copiei. Vou
copiar ele de novo, Ctrl C, Ctrl V. E vamos deixar ele aqui. 75% mais caro. Aqui eu vou deixar vermelho, né, que é mais caro. E agora qual que vai ser a única diferença? Eu vou até abrir aqui para você ver. Ó, a única diferença vai ser que, no caso, a fórmula aqui, ela tem um menos. E menos significa mais barato, né? E agora vai ficar mais caro, o menos vai se tornar mais. E outro detalhinho é que a gente não vai precisar colocar esse vezes menos 1 aqui no final. Essa é a única diferença. Então, ó, eu vou copiar aqui para você. E aqui, ó, vou clicar aqui, vou copiar. Se eu colocar uma fórmula do lado da outra para você comparar, ó, vou colocar aqui, ó. Veja só. Espera aí que não é essa daqui. Essa aqui é a primeira. Vou pegar a primeira aqui. Vou colocar aqui, aplicar. Então, ó, vê como já foi a diferença de 75% mais barato para 75% mais caro. Diferença monstra, né? Então, ó, a única diferença aqui, ó, do mais barato é que é um menos aqui e no final você coloca esse vezes menos 1 para o número não ficar negativo. E aqui, na de mais caro, é só colocar o mais e tirar o vezes menos 1. Só isso. Por isso que eu falei, gente, que otimizar tempo é super importante para você não ter que estar refazendo. Já pensou se você fosse fazer a mesma fórmula em todos esses aqui? Uma coisa que você faria em 20 minutos, você ia passar aí 40, 50 minutos fazendo. Então vamos fazer desse outro aqui, de leads. Mesma coisa aqui, ó, só tirar o menos, colocar mais e tirar o finalzinho ali do vezes menos 1. Aplicar. Então, ó, já capturaria 9.871 leads e o faturamento com certeza cairia bastante também. Toma cuidado para não alterar no lugar errado, tá? É aqui, ó, mais e aqui o finalzinho você pode tirar que vai funcionar. Aplicar. E agora 50% mais caro, vou selecionar tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ó. Vou colocar o quadradinho de outra cor aqui para ficar diferente. 50% mais caro. Então vamos colocar aqui, editar. Como eu já copiei o do mais caro, não vou precisar mexer em mais nada aqui, eu vou alterar só aqui o 75 para 50. Aplicar. Então, se você não quiser quebrar sua cabeça fazendo essa fórmula matemática, só copia que eu fiz e tá de boa, tá? Sem problema quanto a isso. Ó, aqui. Cuidado para não alterar no lugar errado. É aqui, 50. E, gente, tá feita a planilha. Depois que ela estiver pronta, vamos clicar aqui em ver e vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Overview, tá tudo certinho. Eu não priorizei o design aqui, né, pra gente não ter que perder muito tempo com isso. Desempenho, essa parte ficou bonitinha. Prognóstico, cenário atual, essa também ficou legal. E cenários diversos aqui, onde ele me mostra vários prognósticos. Se você quer ver isso aqui funcionando na prática, eu vou alterar o preço do produto. Ó. Digamos que o produto fosse 1.997. Esses campos aqui de baixo eu posso alterar a qualquer momento. Se eu alterar aqui em cima, aí vai dar bug, tá? Você vai ter que mexer de novo na fonte de dados. Tava 2.997, eu botei 1.997. Ó. Vamos ver como vai ficar agora. Vou atualizar aqui. Atualizar dados. Olha como o faturamento muda. Tava 2 milhões e tanto aqui, tá vendo? Ó? Então ela já atualiza, de acordo com o que tu mexe ali no setup, ela já vai atualizar aqui também, certo? Assim como ela atualiza com dados em tempo real que chegam do Facebook a todo momento. Aí beleza, vamos voltar aqui no mapa mental. Uma vez que a planilha está criada, para você dar o acesso disso aqui para o seu cliente, você vai clicar aqui em compartilhar, você vai colocar aqui, clica aqui nas configurações, espera aí, não é aqui não, clica aqui em restrito. Espera aí que ele mudou aqui a forma de fazer. Compartilhar. Compartilhar. Aí tu vai mudar aqui. Configurações de link. Somente as pessoas adicionadas podem usar esse link. Tu vai colocar aqui não listado. Qualquer pessoa na internet pode, com o link, acessar como leitor. Não deixa como editor, senão o cara pode mexer nos teus dados aqui.
Então vai ser não listado, eles mudaram isso aqui, acredito que ontem, né? Não era dessa forma, por isso que eu me confundi aqui também. Então deixa como não listado, e aí você vai copiar o link, vai salvar, e você vai mandar isso lá para o teu cliente, porque ele vai conseguir abrir lá de onde ele estiver, certo? Outra coisa, replicar em outros projetos. Como que você faria? Aqui é muito simples. Quando você tiver um modelo já pronto, basta clicar aqui, ó, e clicar em fazer uma cópia. E aí ele vai só te pedir, beleza, qual é a fonte de dados? Então tu vai ter criado as fontes de dados antes, e aí é só colocar aqui. Se tudo for igual a essas fontes de dados originais aqui, a planilha já vai encaixar perfeitamente. É por isso que eu falo que é importante você fazer nessa mesma configuração que eu fiz aqui, tanto da planilha de leads com essas 3 métricas, como a de setup, porque você vai simplesmente tirar uma cópia que ela já vai sair toda configuradinha, você não precisa fazer sempre a mesma coisa, sempre fazer esse retrabalho, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado aí bastante para vocês. Eu vou deixar para os alunos da Academia de Tráfego Estratégico o modelo dessa planilha aqui, para vocês usarem ela, para vocês aprimorarem ela, é o que eu quero que vocês façam. E qualquer dúvida, deixem comentários, me mandem mensagens, enfim, estou aí por vocês, beleza? Valeu, pessoal, até mais.